Sim. Sejam bem-vindos, último seminário do semestre. Antes que vamos iniciar, tenho que fazer uma declaração, que esse seminário vai ser gravado, vai estar no canal YouTube da FGW. E se você está aqui, você está consentindo que eventuais perguntas que vocês fazem podem ser gravadas também. Hoje temos a honra, por exemplo, de ter o Lucas Alves Barreto. Ele faz pesquisa na Universidade da Colômbia, Nova York, nos Estados Unidos. Também no MIT. Na Colômbia, com o grupo de Zabol Schwarka, Zabi, que fiz um seminário aqui durante o período da pandemia, para quem estava aqui. Ele é um membro do primeiro escalão do experimento LIGO, que descobriu as ondas gravitacionais, e como você vai ver, 4 anos atrás não sabiam que existiam, agora estão sendo usadas para aprender outras coisas do constante da Hubble. E também ele trabalha com Alan Guth. Alan Guth tem inflação sobre simulação de buracos negros supermasivos. Acho que a apresentação dele é sobre o trabalho do grupo dele. Pode iniciar. Perfeito. Opa, então. Sim. E aí, para passar? Funciona. Isso. Então, tá bom. Então, boa tarde para todo mundo. Eu vou apresentar primeiro um background geral sobre a expansão do universo e a constante de Hubble. Depois eu vou passar alguns highlights da literatura sobre medir a constante de Hubble com ondas gravitacionais, também para poder contrastar finalmente com especificamente o método que a gente está propondo, e aí mostrar o resultado que a gente está também divulgando de quão preciso esse método pode ser para medir a constante de Hubble. Então, esse nome constante de Hubble vem do Edwin Hubble, e essa noção de um universo em expansão, ou de tudo se afastando da gente, já tem quase uns 100 anos. Então, em 1929 tem esse período do Hubble, laser aqui, beleza? Que mostra aqui no eixo X a distância que uma galáxia, ou uma estrela, que é uma fonte luminosa do céu, está de você, e aqui no eixo Y a velocidade que ela está indo. E aí você vê que quão mais distante está um objeto de você, mais rápido ele está se afastando de você. Aqui a gente tem uma escala linear para o universo próximo, aqui, o universo local. Globalmente, isso aqui não, essa linearidade se quebra, e é uma relação mais complexa que eu vou mostrar daqui a pouco. Mas aqui o grande ponto é o universo em expansão. Então, quanto mais distante a velocidade de você, mais rápido ela está se afastando de você. E aí eu coloco aqui uma figurinha, só para a gente visualizar um pouquinho o que seria isso. Os números aqui não são muito importantes, eu só quero mostrar, passando o tempo, essa noção de tudo se afastando de tudo. Então não tem um centro da expansão, não é como se a gente fosse o centro da expansão, está só tudo se afastando de tudo. Então, uma breve menção do que isso aqui significa matematicamente. Então, num espaço, a gente usa um chamado elemento de linha, para descrever a distância entre 2 pontos. Aí o exemplo mais simples, pode ser familiar até para alguém que não tem o background de relatividade, é num espaço plano em coordenadas cartesianas. E isso aqui se parece com a diagonal de um paralelepípedo. Você aplica o teorema de Pitágoras 2 vezes, e aí essa é uma noção de distância intuitiva. ds ao quadrado, dx ao quadrado, mais dy ao quadrado, mais dz ao quadrado. E aí na cosmologia, esse elemento de linha de Friedmann-FRW, ele vai trazer para a gente nele essa noção de um universo que está se expandindo. Ele é muito importante. As duas coisas em que ele... as 3 coisas, na verdade, que tornam ele diferente de um elemento de linha de um espaço plano, tridimensional, em coordenadas esféricas. Primeiro, óbvio, esse menos dt ao quadrado, que a gente está lidando com 4 dimensões num espaço-tempo, não mais num espaço só espacial. A segunda diferença é essa fração aqui, esse 1 menos kr ao quadrado na parte radial da métrica, mas que no universo nosso, no universo factual, esse k é muito próximo de 0 ou 0. Muitos estudos assumem que ele é 0,
enfim, a medição é que isso aqui é muito próximo de zero. E aí a terceira diferença, que vai ser a estrela dessa apresentação, é esse A, que é o fator de escala. Ele está mostrando que a parte espacial da métrica, à medida que o tempo vai passando, esse A é uma função de tempo, está mudando, e mais precisamente a gente vê que ele está se expandindo. À medida que o tempo vai passando, as distâncias entre as coisas vão ficando maiores, e matematicamente isso é explicado como essa função A, esse fator de escala, na métrica, aumentando com o tempo. Portanto, a noção de uma distância entre dois pontos está aumentando com o tempo. Então, primeiro a gente tem o chamado parâmetro de Hubble, que é você pegar a derivada temporal desse fator de escala e dividir por ele mesmo. Então, esse parâmetro de Hubble está mostrando como que isso está evoluindo ao longo do tempo, como que isso está mudando. E aí, a chamada constante de Hubble, que é o que a gente vai estar tentando medir, ou pelo menos propor um método de medição, é o valor presente do parâmetro de Hubble. Então, em cosmologia, quando a gente coloca esse zero embaixo da coisa, geralmente indica valor presente. Eu falei que a relação é linear no universo local, e no universo local, essa constante de Hubble é exatamente o que relaciona linearmente a velocidade e a distância de um corpo. Então, eu não lembro se é V igual a HD ou se é D igual a HV, acho que é V igual a HD. Mas, enfim, a relação mais completa é essa aqui. Então, tem várias coisas para eu enfatizar nessa relação aqui. A primeira é esse DL e esse Z, que são duas noções diferentes de distância em cosmologia. O DL, chamado de distância de luminosidade, é medido da seguinte maneira: eu sei a luminosidade, a potência intrínseca de uma fonte. Por exemplo, eu sei quanto de energia que uma supernova vai emitir. Eu, aqui na Terra, com o meu telescópio, meço uma quantidade de fluxo vindo daquela supernova, ou daquele objeto. Fazendo uma razão entre o que eu espero que ele está emitindo no total e o tanto que está chegando aqui, eu tenho uma noção de distância, e essa é a chamada noção da distância de luminosidade. O Z, o redshift, ele me dá que tanto que uma luz vindo de uma galáxia distante, ou enfim, de uma fonte distante, sofreu o efeito Doppler por causa da expansão do universo, ou por causa que aquela coisa está se afastando de mim. E como eu disse que quanto mais longe está uma coisa, mais rápido ela está se afastando, existe uma relação entre como está se expandindo e quão distante está, e, portanto, quanto redshift acontece numa luz que está vindo. E aí, a gente consegue relacionar DL e Z, redshift, a distância de luminosidade, se a gente tiver a constante de Hubble. O que eu tenho que adicionar mais? Essa função E de Z também está encodando dentro dela vários outros parâmetros cosmológicos importantes. Esses ômegas são densidades relativas de certos componentes do universo. Então, esse R é radiação, o L é matéria bariônica, o K tem a ver com a curvatura do universo, que geralmente a gente assume que é zero, e o lambda tem a ver com uma energia escura. Estudos mais estatisticamente sofisticados, vamos dizer assim, deixam todos esses parâmetros variar junto com a constante de Hubble quando você faz uma medida de distância de luminosidade redshift. O estudo que eu vou apresentar mais para frente, o estudo do meu grupo, a gente está querendo fazer uma coisa mais prova de princípio. Então a gente deixa isso aqui tudo constante, já adianto isso, e deixa variar só a constante de Hubble. Então a gente assume os valores do Planck para esse negócio. Mas eu volto nisso depois. O primeiro ponto aqui importante é distância de luminosidade e redshift são as duas medidas de distância necessárias para você medir a constante de Hubble. Tá aí, tudo bem? Massa. Perguntinha. Claro? Se você deixa tudo constante, como é que você pode variar a constante de Hubble? Ela não é definida por aquelas grandezas hoje, Z igual a zero? Como assim? Assim, o H0 pode ser escrito a partir das densidades do universo hoje. Perfeito. Não sei se isso responde a sua pergunta, mas esses ômegas também são valores no presente. Então, mas eles são fixos. São fixos. No seu tratamento. Então, então, como é que você pode variar o H0 se está tudo fixo? A questão aqui é que na simulação a gente simula um valor de DL
e um valor de Z. E aí cada combinação de DL e Z me dá um H0. E aí, ó, se eu deixasse tudo variar, aí cada combinação de DL, Z, ômega, 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 me daria um H0. Mas aí a gente está assumindo um set de valores para os ômegas para facilitar. É só uma função de Z. Isso é Z, é só uma função de Z. De Z e de DL. O resto é constante. Essa forma que eu me arrependo de ter escrito assim, eu deveria ter escrito H0 igual a, né, para enfatizar o que é o H0, mas é porque geralmente em cosmologia escrevem assim, com o DL. Mas está respondendo a sua pergunta? Não, sim. Tá, depois se você quiser, eu tento entender melhor. Mas eu vou enfatizar agora a tensão de Hubble, que é o grande problema é que essa constante de Hubble é tão interessante medir ela porque atualmente ela está muito mal medida. Ou não mal medida, está bem medida, mas as duas grandes medidas que a gente tem discordam em 4,4 sigma. Então é estatisticamente muito significativo. Então a gente tem com supernovas dá esse valor de 74 e com CMB dá um valor de 67. Você vê que os dois com certeza baixam. Então pode ter algumas coisas aqui. A primeira hipótese é que a gente tem a física está errada. A gente está usando relatividade geral para descrever a cosmologia, isso pode estar errado. Por exemplo, as supernovas estão vindo do universo mais ou menos local, ou de fontes mais próximas. O CMB está vindo lá de trás, quase do universo, não primordial exatamente, mas de uma época muito cedo do universo. Então pode ser, por exemplo, que a gente está, para medir o valor do parâmetro de Hubble no presente, extrapolando errado o CMB até o presente. Ou a gente está, então, assumindo que uma época no universo com tal densidade de matéria aconteceu e não teve. Coisas assim. Ou simplesmente, talvez uma dessas medições só está errada. Talvez só erramos. E aí o grande ponto de tentar obter medições independentes da constante de Hubble, por ondas gravitacionais, por exemplo, é você começar a jogar mais pontos de dado aqui nessa tensão. Porque se eu começar a acumular 74, 73, 75, 74, isso vai estar me dizendo que o do CMB tem alguma coisa errada. Se a gente começar a acumular um novo valor no meio, e por aí vai. Então, assim, o grande ponto é acumular mais pontos de dado para essa tensão. Peguei esse gráfico aqui, que não é nosso, só para ilustrar que não são só dois, exatamente. A gente já tem vários métodos diferentes para medir a constante de Hubble. Nem sei o que são alguns desses. Mas uma coisa que eu enfatizo também é que aqui embaixo, de ondas gravitacionais, de GW, estão com barra de erro muito grande. Então, essa medida aqui, por exemplo, não está me dizendo se eu estou favorecendo o caso dos 60 e tantos ou dos 70 e tantos. Então, o objetivo nosso aqui, desse enfoque específico do problema, é diminuir a barra de erro dessas medições relacionadas à onda gravitacional. Então, beleza. Então, vamos lembrar que a gente precisa do DL e do Z para medir a constante de Hubble. O grande problema é que os detectores de ondas gravitacionais atuais conseguem extrair o DL muito facilmente, mas não medem o Z. Então a gente precisa de mais informação do que só a onda gravitacional de um evento para conseguir uma medição da constante de Hubble com onda gravitacional. A vantagem dessa medição com onda gravitacional é que ela independe da chamada Cosmic Distance Ladder, não sei qual é o termo em português, mas é basicamente a ideia de que você medir distâncias astronômicas mais distantes depende do seu conhecimento prévio sobre o que está mais próximo da gente. Vou colocar uma figura que ilustra isso. Não, então, por exemplo, a minha medição de distâncias na escala da Via Láctea depende de ter feito bem essas medições de paralaxe das estrelas que estão próximas da gente. Então vai se acumulando uma incerteza. A onda gravitacional me dá a distância de luminosidade pronta, sem depender de nada. A gente extrai da onda gravitacional e está ali, independentemente da distância do objeto. Então essa é uma vantagem de usar a onda gravitacional que eu acho interessante de mencionar. Está ali no sentido que não tem dissipação? Ela continua? Está ali no sentido que... Está ali? Você diz que a onda gravitacional está ali, independentemente da distância do objeto.
Ah, Você não. propaga sem interagir com nada? É isso? Não, o que eu enfatizei é só que você extrai diretamente da onda gravitacional a distância de luminosidade. Entendi. Sem depender de outras medições de coisas que estão mais próximas, que é o que acontece com ondas eletromagnéticas. Por quê? Eu estava explicando mais ou menos aqui. Para ser sincero, não sou muito versado nisso, eu coloquei só como uma curiosidade. Mas, de novo, uma vez separada essa medida, aí eu confirmo que a luminosidade de algumas estrelas funciona desse jeito, e aí eu consigo medir distância galáctica. Aí eu preciso saber como é que as cefeidas funcionam para poder medir coisa mais distante ainda. Só que saber como é que as cefeidas funcionam depende de medir umas cefeidas mais perto. Então, a ideia é mais ou menos nesse sentido. Mas eu confesso que eu trouxe isso aqui como um fun fact que eu não sei muito sobre, de como é que funciona. Mas aí o desafio é que a onda gravitacional não consegue medir redshift, porque do jeito que é feito, que a gente consegue fazer hoje, existe uma degenerescência entre a chamada chirp mass, que é parecida com a massa reduzida, que é uma coisa que aparece em relatividade, quando você faz a dinâmica de um binário de objetos compactos. Então, entre o chirp mass e o redshift, né, chamada redshifted chirp mass. Um dos métodos que eu vou explorar já é, por exemplo, quebrar essa degenerescência, mas eu também vou dizer que isso é um pouco difícil. Então, já vou falar, então, já trazendo para o momento da apresentação de propor algumas soluções para conseguir medir a constante de Hubble com as ondas gravitacionais, ou seja, arrumar algum lugar para tirar esse redshift. Uma primeira solução possível é que esse fato de que há uma degenerescência entre chirp mass e redshift só vem porque a gente aproxima as estrelas de nêutrons, ou enfim, os objetos compactos, como se fossem pontos. Se a gente considerar, por exemplo, a interação de maré entre as duas estrelas de nêutrons, ou entre os dois objetos compactos, não, na verdade, para considerar a interação de maré tem que ser as estrelas de nêutrons. Mas se você inclui isso na waveform da onda gravitacional, quando você vai analisar ela, você consegue quebrar essa degenerescência entre redshift e chirp mass, que está nesse paper Messenger and Reed, de 2012. O problema número 1 disso é que você precisa de algum conhecimento da equação de estado da estrela de nêutrons para fazer isso, e atualmente isso aqui está muito mal definido, muito mal delimitado, tem um espaço de parâmetros muito grande que essa equação de estado pode se encontrar, ela pode ser várias coisas. E o segundo é que é muito alto na expansão pós-newtoniana. Então, o jeito que a gente analisa o dado que chega da onda gravitacional é que você faz uma expansão que é tipo uma teoria de perturbação efetiva, teoria de campo, Effective Field Theory, uma EFT. E esse 5PN, eu não sei se seria, eu não me lembro se seria o quinto ou o 10º termo dessa expansão, mas o ponto é que ele é muito alto. E os detectores que a gente tem hoje, o melhor deles sendo o Advanced LIGO, não conseguem perceber efeitos gravitacionais tão finos, tão altos, tão negligenciáveis. Então, esses são dois desafios, mas é uma ideia que eu gosto bastante. Inclusive, a minha ideia original, quando eu comecei a trabalhar nessa área de ondas gravitacionais, era tentar fazer alguma coisa nesse sentido, mas a gente chegou num beco sem saída, assim, a gente não achou muita coisa para construir em cima disso. Mas é uma parte que eu acho bem interessante. Segunda possibilidade, de onde que eu posso tirar esse redshift? Se eu souber a massa. Se eu souber a massa das dois componentes, eu sei o chirp mass, e aí eu tenho uma medida de redshift de chirp mass, eu tiro o redshift. Então, tendo aquele Nzinho, e tendo um MZ que está medido, eu tiro o meu Z. O problema é que isso aí geralmente não vai ser nada preciso, vai assumir uma massa precisando de nêutrons, e aí ou você precisa de um número muito grande de eventos, ou você precisa de muito conhecimento da equação de estado, que a equação de estado vai te dar relações entre, por exemplo, o raio e a massa, ou, enfim, parâmetros da estrela de nêutrons vão estar melhor relacionados se você tiver mais conhecimento da equação de estado. Mas, de novo, hoje em dia, não é tão bom. Terceira solução, e aí a terceira e a quarta já se misturam para ser a solução que eu vou apresentar. Mas a terceira coisa que você pode fazer é que, embora ruim,
A onda gravitacional te dá uma posição no céu em que o evento está localizado. Juntando uma área no céu com uma distância até ele, você consegue construir um volume 3D. E aí eu poderia olhar quais galáxias estão naquele volume 3D. Cada galáxia está muito bem catalogada por fonte eletromagnética e, portanto, a gente tem um redshift até aquela galáxia. E aí eu posso fazer uma coisa, um método mais estatístico, de dizer, esse evento de onda gravitacional pode ter vindo dessas 50 galáxias. Essa galáxia tem um redshift tal, que me daria a constante de Hubble tal. Segunda galáxia tem um redshift tal, que me daria esse outro valor da constante de Hubble. E faz algum tipo de peso estatístico, e aí tendo vários eventos, que na verdade isso se relaciona bastante com o que a gente vai propor, você tendo vários eventos, aí você consegue uma medição da constante de Hubble com menos incerteza. Beleza, então isso aí são coisas que eu já falei. E aí, só para ilustrar o desafio, eu fui lá no BreaksDB, que é a plataforma aberta de eventos de ondas gravitacionais, de anúncios, e peguei o mais recente que teve. Então, esse aqui é de 9 de julho, 2 ou 3 dias atrás. Aqui não está dando para ver direito? Essas partes mais escuras, mais vermelhas escuras, são as áreas de 50% de probabilidade, e o que está colorido em alguma cor, seja escuro ou amarelo, ou seja, essa aqui, são as áreas de 90% de probabilidade, ou seja, tem 90% de chance que o evento veio dessa área. E é uma área gigantesca, é uma parte muito grande do céu. Então a área de 90% é 2.900 graus quadrados. O céu inteiro é em torno de 41.000, ou seja, uma fração muito grande do céu que isso pode ter vindo. Então a localização é muito ruim. Se a gente tivesse uma localização melhor com os detectores de ondas gravitacionais, isso aqui seria ótimo. Você teria uma área pequenininha, você tem uma distância, aí você teria um volume pequenininho com pouquinhas galáxias. E aí você conseguiria fazer uma estatística bem mais forte. Até aí legal? Alguma pergunta? Tá joia. Solução 4, uma approach multimensageiro, que é você trazer o redshift de um counterpart eletromagnético que o mesmo evento emitir. Ou seja, você tem um merger de estrelas de nêutrons, e isso cria um GRB, ou enfim, qualquer comprimento de onda, mas coincidente, a gente extrai a distância de luminosidade da onda gravitacional, extrai o redshift da onda eletromagnética, os dois muito bem, e aí a gente consegue um ótimo, ou não um ótimo, mas um ok, uma ok medida da constante de Hubble. Aquelas barras largas que eu mostrei de medições relacionadas a ondas gravitacionais, muitas delas é essa ideia. Então, por exemplo, um dos poucos binários de estrelas de nêutrons que o LIGO detectou, foi detectado também o counterpart eletromagnético e foi feita uma medição da constante de Hubble com incerteza altíssima, mas já é possível, sem uma incerteza absurda. Assim. É muito maior do que os métodos melhores que a gente tem, mas é factível. E aí o desafio é que isso, em geral, não é tão frequente. Tanto porque você precisa de uma certa coordenação logística dos experimentos, mas principalmente porque, hoje em dia, a maior parte dos eventos que o LIGO vê são buracos negros, merging, enfim. E buracos negros geralmente não vão emitir um counterpart eletromagnético. E aí, só para constar, as soluções 2 a 4 estão muito bem resumidas nesse paper de Van den Broek de 2013, mais ou menos de lá que eu tirei. Mas agora, então, vou começar a entrar no que a gente está propondo especificamente com buracos negros em AGNs, que são os núcleo de galáxia ativos. Antes disso, alguma questão? Ok. O que é importante saber sobre o AGN? Número 1. O nome dele talvez tenha a principal característica interessante dele, que é um ambiente muito ativo, com muita atividade de objetos compactos formando binários, muita disrupção de maré, muito merger hierárquico, que a gente fala, que é quando dois buracos negros vêm e fundem, aí vem um terceiro e funde também. E a segunda coisa importante, não é tão importante no que eu estou enfatizando na apresentação,
mas é uma parte importante no que a gente escreve no paper, é que esses AGNs têm buracos negros supermassivos no centro. Buracos negros supermassivos esse, que muitas vezes vão facilitar o merger, e vão, por exemplo, o mecanismo que está aqui na figura, é um binário que se forma fora do disco de acreção, né, o disco que circula o buraco negro supermassivo. Esse binário migra para esse disco, que é um ambiente de gás muito quente, coisa relativística, doideira, e aí estar nesse ambiente muito dinâmico, muito quente, muita coisa acontecendo, acelera o merger desse binário, e não só acelera, como eu vou ressaltar no argumento logo em seguida, facilita a emissão de um counterpart eletromagnético, mesmo que sejam buracos negros. Então isso vai ser uma das coisas importantes para o argumento que eu vou passar agora. Então eu quero trazer as duas vantagens que a gente enfatiza dessa fonte, e a primeira é essa que eu já comecei a falar. Em geral, o buraco negro, sendo até caracterizado por uma coisa de que a luz não consegue escapar, geralmente os mergers não vão emitir um counterpart eletromagnético. No entanto, nesse ambiente do AGN, mecanismos podem acontecer que facilitam esse tipo de emissão. Então, por exemplo, digamos que eu tenho um buraco negro que não está emitindo nada e um buraco negro que tem um jato relativístico de partículas saindo dos dois eixos dele. E aí eles estão nesse ambiente muito ativo do AGN e estão orbitando um ao outro no binário. Se o jato desse aqui tomba por causa da interação gravitacional com o outro, de maneira que ele intersecta aquele disco de acreção do buraco negro supermassivo central, isso pode gerar uma flare. Isso é uma coisa que é discutida na literatura de dinâmica em AGNs, em volta de buraco negro supermassivo. Outra possibilidade, os dois buracos negros têm um jato. Como eles estão nesse ambiente muito ativo, pode ser que o spin deles tilta tanto que esses dois jatos se cruzam significativamente e isso gera uma flare de alta energia também que a gente consegue detectar. Não é a minha especialidade, eu sei isso mais por alto, mas o que eu estou tentando enfatizar é a literatura de dinâmica em AGNs propõe vários mecanismos em que um binário de buracos negros pode emitir um sinal eletromagnético para aqui, detectável aqui na Terra, estando nesse ambiente ativo. Isso é importante para a gente, porque tendo uma flare, a gente consegue medir o redshift. E, portanto, algo que inicialmente é raro, né, que é você conseguir uma detecção multimensageira de um merger de binário de buraco negro, pode se tornar uma coisa fácil ou realizável. Tá, então antes de passar para o próximo argumento, deixa eu mencionar quão significativo é isso hoje em dia. Hoje em dia a gente tem ordem de 90 a 100 binários de buracos negros detectados pela colaboração Live-View-Tagren, que são os detectores de ondas gravitacionais terrestres. Tem um binário de buraco negro muito especulado de ter um counterpart eletromagnético relevante, coincidente, e claro, como tudo, tem vários papers falando que de fato é, tem vários papers falando que não é. Mas o interessante é que esse ele também tem todas as propriedades, não só as propriedades, mas a localização, para ele ser uma fonte muito provável de ser de um AGN. Então, está em alinhamento com isso que a gente está propondo. E aí tem esse 1 em 100, e tem vários outros com especulações, vamos dizer, mais fracas, que não mexeram tanto a literatura. Então, a gente considera no nosso paper 1%. Dizer que 1% dos binários de buracos negros emitem uma flare eletromagnética. E aí de todos, não só os que estão em AGN. E o segundo ponto que é importante sobre os buracos negros, especificamente de AGN, é que o AGN tem uma baixa densidade no espaço. Então, aquele método que eu falei estatístico, de você pegar a localização 3D do céu e achar quais galáxias são você achar quais galáxias estão naquele volume 3D, se você tem razões para que aquele ambiente é especificamente de um AGN, que aquele merger é especificamente de um AGN, você vai ter pouquíssimos pontos no céu que são AGNs dentro daquele volume 3D. Falando em números disso daqui, a gente tem atualmente tem essas tabelas que olham quantos
AGNs têm na localização 3D de 90% de probabilidade dos eventos de onda gravitacional. Tem um que tem um AGN, ou seja, já é factível você ter só um AGN no espaço do céu que um merger veio. E aí tem outros que estão na casa de 5, dezenas, pode ter centenas, pode ter milhares, mas é realizável tanto ter um só quanto ter poucos. Então é muito favorável para a estatística você assumir, ou experimentalmente, quando você tem razões para crer que aquele merger especificamente veio de um AGN. Perfeito? O que é um exemplo de parâmetros que você detecta que podem indicar que muito provavelmente aquele binário de buracos negros veio de um AGN? A massa. Um buraco negro com massa, eu não lembro os valores exatos, mas vamos dizer entre 80 e 120 massas solares, acho que é mais ou menos nessa ordem. Ele não teria se formado por evolução estelar natural, porque instabilidades relacionadas à supernova, que eu não sei direito sobre, não teriam permitido que um objeto com aquela massa se formasse. Tem muita teoria por trás disso. Então, esses buracos negros, com massa entre 80 e 120 massas solares, 70 talvez, eles muito provavelmente, se não com certeza, se formaram por mergers de buracos negros menores. E pense-se que, quando dois buracos negros se fundirem, formarem um maior, e vir um terceiro e ter um novo merger, para ter tantos buracos negros perto um do outro, para isso acontecer numa escala de tempo razoável, isso teria que estar acontecendo, ou muito provavelmente está acontecendo, só num ambiente com tanta densidade de objetos compactos igual a um AGN. Então, quando você vê, por exemplo, uma detecção que tem em torno de 80, 90 massas solares, que é o caso desse binário de buracos negros principal da literatura com o counterpart eletromagnético, um dos buracos negros tem em torno de 80, 90 massas solares. Quando você vê isso, tem razão muito forte para crer que ele veio de uma AGN, aquele evento. Então, quando você olha para sensibilidade, para resolução de distância e de áreas no céu, que o LIGO e o CAGRO vão ter no O4, que é a rodada que está acontecendo nesse momento, agora, aquela detecção de 9 de julho, é o O4, 1 a 5% estima-se na literatura dos binários de buraco negro, que emergem, que se fundem, poderiam ser localizados para uma região do céu que só tem um AGN. Então, igual eu falei, nos catálogos atuais, ou seja, até do O3, tinha um, que só tinha um no volume, mas com a melhora de localização, isso pode chegar a 1 a 5%, ou seja, 1% a gente meio que já tem, pode chegar até uns 5% com a melhora. E aí, outra coisa que vem de literatura prévia de pessoas estudando AGNs e detecções de ondas gravitacionais. 10 a 50% de todos os mergers detectados deveriam vir de AGNs, só de novo, pela densidade de objetos, pelo número de objetos, pelo número de AGNs, etc. Faz uma estimativa, você chega nesse tipo de número, nessa ordem de grandeza. E aí, um número que eu já tinha mencionado, em torno de 1% dos binários de buracos negros detectados tem counterpart eletromagnético. Isso poderia tender a aumentar, tanto com mais tempo de observação, com mais campanhas multimensageiras, mas a gente assume que o número vai ser mais ou menos esse no futuro, até porque fazer estatística com um só também é muito difícil, poderia ser menos, poderia ser que a gente detectou um por sorte, mas na verdade é 0,1% do universo, não sei. Mas então, se você consegue tirar o redshift do seu evento, ou porque teve um counterpart eletromagnético, ou porque só tem um AGN na localização do céu e, portanto, você consegue extrair o redshift daquele AGN, a gente chega no número de em torno de 2% ou menos dos binários de buracos negros detectados em ondas gravitacionais conseguiriam ter o seu redshift também determinado por um desses dois métodos. E aí a gente, para começar a falar do que a gente simulou, a gente faz dois casos de simulação. Num caso de simulação mais realista, pessimista, a gente diz que 1% de todos os BBHs, todos os binários de buracos negros do LIGO,
vão ter o seu redshift determinado por alguma dessas maneiras, e aí no caso otimista, para ver onde que isso aqui chegaria, né, para dar uma extrapolada, a gente faz o 10% na simulação. Até aí, alguma coisa? Ok. Então, para deixar mais concreto o que a gente fez de simulação, a gente simula uma população de 25 mil binários de buracos negros em AGNs. Então, a gente tem alguma distribuição estatística tirada de dados realistas das massas. Então, pode ser um power law com mínimo e máximo, algo assim. Uma distribuição de spins, pode ser, por exemplo, uma distribuição uniforme de -1 a 1. Aí a gente simula, quando eles mergem, a onda gravitacional que ele emitiria. E aí, a partir de novo, simulando estatisticamente, cruzando o alinhamento do detector com a direção que aquilo está no céu, a gente vê quão forte seria o sinal de onda gravitacional e pega o DL, ou seja, a distância de luminosidade. Aí a gente pega o Z do evento, ou seja, a gente assume que a gente tem o Z, seja porque ele veio de uma detecção de counterpart, seja porque a gente localizou a AGN no céu, e aí pega o Z, num caso de 1% dos eventos, no outro caso de 10% dos eventos. E aí, com um set de DLs e Zs, você consegue construir um set de H0s e, portanto, uma medição final do H0 com uma incerteza. Só uma coisa. Aqui a coisa para tornando a grande incerteza tipo sobre priors é a distribuição de massas de AGN, né? Porque de onde veio isso? Isso não é supernova, né? São buracos negros que chegam do Big Bang. Boa pergunta. É? Precisa da distribuição de massas de buracos negros. Mas, bom, Como assunto, que se chama prior. Mas não é só uma. Você não pega valores aleatórios dentro do range que você sabe que existe? exatamente, essa é a ideia. Uai, já tem. Você faz um range dentro do razoável, mas eu acho que a grande questão é que na prática, como a incerteza de massa que você vai ter. Deixa eu dizer outra coisa. Porque se um buraco negro da supernova, você sabe alguma coisa, você sabe alguma coisa. Mas se um buraco negro que vem do Big Bang cosmológico, ou seja, buraco negro de matéria, feito de matéria escura, uma coisa assim, você não sabe nada. Ok. O que eu posso dizer é que, na verdade, as fontes que a gente está projetando aqui são as mesmas fontes do LIGO, e são sim buracos negros astrofísicos, ou de evolução estelar de supernova, ou de merger hierárquico. De aí, esses dois aqui formaram supernova, esses dois se fundiram. Mas eu gostei dessa pergunta, não tinha parado para pensar nisso, como que se essa massa pode prejudicar a estatística. Porque na prática você não está usando a massa para fazer a medida. Se você tem um range que foi já medido com LIGO, tudo bem. Tá. Não, é extraído de paper do LIGO, o tipo de range que a gente usa. Ok. Mas aí, como eu falei, a gente está com dois casos, um em 10%. Para ilustrar o que isso significa de projeção para os próximos anos, ou seja, terminar a rodada 4 de observação, começar e terminar a rodada 5 e talvez a 6 ou não ter começado daqui a uns 5 anos. Isso significa 20 detecções no caso de 1% e 200 no caso de 10%. 200 eventos de merger de buraco negro. E aí o resultado que a gente tem é esse. Então, deixa eu tentar clarificar o que a gente está mostrando aqui. Primeiro, sombreamento são incertezas, são barras de desvio padrão. Aqui eu estou plotando a incerteza relativa no parâmetro de Hubble que a gente conseguiria com cada um dos casos. Em preto e vermelho, eu estou mostrando os dois casos que eu já expliquei para vocês ao longo da apresentação, que é o AGN 1% e o AGN 10%. A gente também simulou para comparação binários de estrelas de nêutrons
em 10% e 100%. E por que essas coisas, por que são casos compatíveis, mais ou menos? Porque, por um lado, a gente espera com muito mais frequência a emissão de counterpart pela estrela de nêutrons, que é um objeto extremamente magnetizado, com N canais de emissão eletromagnética, 1 milhão de coisas pode acontecer, pode ser o oceano que está pulsando, pode ser um rompimento da crosta da estrela de nêutrons, o próprio hora do merger, enfim. Então, a estrela de nêutrons é muito mais propícia para a emissão, mas detecta-se com muito menos frequência em ondas gravitacionais. Então, no LIGO até agora é a ordem 1, assim, acho que, não sei se são 3, 4, mas menos de 10, bem menos de 10. Tá? E aí a gente vê que nessa timeline, de 5 anos para cá, 4, 5 anos para cá, a gente consegue chegar na ordem 0,5%, no nosso caso otimista, dos 10%, e mesmo com o caso mais realista, pessimista, de 1%, nos AGNs, a gente chega aqui, ó, perto de ordem 1% de erro, que é comparável com o erro das melhores medições que a gente tem hoje em dia. Que são aquelas que eu mostrei no início, de CMB e de supernova. Então, o grande resultado aqui é, daqui a uns 5 anos, especialmente prestando mais atenção em counterparts de binários de buracos negros, especialmente aqueles que vêm de AGNs, a gente deve ter uma medição da constante de Hubble competitiva com as melhores que a gente tem hoje, vindo de ondas gravitacionais. Aqui, se colocar isso. Acho que esse é o meu último slide. Tá. E aí, de novo, a precisão é suficiente para ou resolver ou aprofundar a tensão de Hubble. E aí, então, só para enfatizar aqui de novo, ó, esses erros aqui das melhores, ó, do CMB, especialmente esses erros aqui, e aqui as várias com cefeidas, supernovas, são barras de 1, 2% de erro, às vezes meio. De ondas gravitacionais atualmente está muito grande, mas a expectativa, o nosso resultado, é que essas barras de erro devem diminuir bastante e que a gente deva conseguir medições mais concretas, menos incertas da constante de Hubble. Essas medidas foram feitas com ondas eletromagnéticas? A maioria delas são CMB, sim. Não sei o que isso se refere, se é um power spectrum. Supernova, sim. Maser, não sei o que se refere. Acho que tem delineamento. Ainda não são muito boas aqui. E o caso que você mostrou das ondas gravitacionais, você sempre vai precisar de ter um outro multimensageiro para te dar o redshift, ou não? Não. Você consegue só com ondas gravitacionais? Você consegue só com ondas gravitacionais? Ou se, aí voltando naqueles 3 primeiros casos que eu falei. Ou se você conseguir um detector preciso o suficiente para detectar a interação de maré entre as estrelas de nêutrons que ele está vendo e, portanto, quebrar a degenerescência entre massa e redshift, conseguir extrair o redshift direto da onda gravitacional. Ou com mais conhecimento de massas, seja porque você mediu uma população muito grande, ou porque agora você tem mais conhecimento da equação de estado de estrela de nêutrons, ou porque, e aí é o que isso mistura com o que eu descrevi, porque você consegue melhor localização com detector de ondas gravitacionais, e aí você consegue fazer estatística. Então, de novo, eu localizo para essa porção do céu, nessa porção do céu eu tenho 10 galáxias ou 100 galáxias, cada galáxia tem um redshift, então para essa fonte eu consigo fazer uma medição com uma grande incerteza, porque cada galáxia me dá uma constante de Hubble para aquele evento. Só que aí, quando eu tenho muitos eventos e com localizações cada vez melhores, eu consigo fazer essa abordagem estatística para medir a constante de Hubble sem o counterpart eletromagnético. Mas essas melhores detectores, melhor conhecimento da NASA, isso vai ser factível dentro dos próximos 5 anos para a gente poder ter essa medida só com ondas gravitacionais e não com outro tipo de mensageiro? Boa pergunta. O que a gente não sei nas primeiras coisas que eu falei, tipo, a gente vai melhorar nosso conhecimento da equação de estado da estrela de nêutrons, não sei. Mas o que a gente está estudando aqui e mostrando é que a melhora na localização de ondas gravitacionais, especificamente considerando AGNs e eventos que vêm de AGNs, isso especificamente a gente espera e a gente crê no que a gente está argumentando, que vai ficar bom o suficiente. E aquele plot que você mostrou anterior, isso daí
não usou nenhum outro tipo de multimensageiro, aí só onda gravitacional. Só onda gravitacional. Então, o que a gente faz aqui, a gente não simula como que o redshift foi obtido, porque na nossa simulação a gente já tem a galáxia onde a coisa aconteceu, e aí só a partir do nosso argumento, dos casos de 1 e 10%, a gente fala, ok, simulamos esses 25 mil casos, 1% deles a gente vai contar qual que é o redshift, e aí no outro caso 10% deles a gente conta qual que é o redshift, para fazer a conta. Entendi. Né? Eu tinha era isso. Se tiver mais perguntas, vai ser um prazer. Ok, gente. Primeira coisa. Outras perguntas? Eu acho que você respondeu, quando você respondeu a Fernanda, mas o futuro, esses novos, eu não lembro qual é o time scale dos novos detectores de onda gravitacional, aquele triangular. Tá. Isso é 2035. É lá para frente. Tem muita literatura nisso. Também o meu projeto, na verdade, a primeira coisa que seria isso, uma edição da constante de Hubble nos detectores de terceira geração, mas essa literatura também está lá. Mas aí a gente só considerou aqui o futuro mais próximo usando Lightning. Isso é lá. Isso é Lightning. Gente, incrível, né? No Observations, de repente. Isso aqui é pandemia, né? Mas assim, a primeira onda gravitacional está nesse plot, né? Não. Isso aqui é só detecções futuras. Então é já, vamos dizer, assumindo que a gente já tem. E outra coisa, na verdade. Eu só queria ressaltar o incrível que é a velocidade com que esse campus se estabeleceu. Pode explicar essa coisa sobre a equação de estado, que é parte do meu trabalho incidentalmente. Em que a equação de estado ajudaria mais? Bom, aí de novo, você pega uma parte que eu não sei tanto sobre, mas o que eu sei te dizer de maneira bem rudimentar é que a equação do estado te dá uma relação, não sei se direta, mas forte entre raio vetor de nêutrons e massa. Sim, isso é verdade. Então, quando você, enfim, adiciona essa informação. Só que o problema é que não é só a equação de estado local, cada layer vai ter a própria equação de estado. Realmente. Essas informações vão influenciar, no caso, nas forças de maré, isso que você precisa nesse caso, é isso? Não sei exatamente nas forças de maré, acho que seria mais em você conseguir mais informação sobre o que é a massa de uma estrela de nêutrons em geral, estatisticamente. Acho que essa é a ideia. Mas aí, de novo, aí eu coloco que eu não sei muito sobre. Tipo, o primeiro quilômetro pode ser matéria de Planck, o segundo quilômetro pode ser Hyperons, o terceiro quilômetro pode ser o que se chama pasta phase. A massa Sim. e o tamanho dela vai influenciar nas forças de maré. E como que isso influencia? Você fazer a medida A possibilidade da força de maré é que se você inclui isso na sua waveform, você quebra a degenerescência entre massa e redshift. Então você extrai o redshift diretamente. Aí não Então, precisa de um outro tipo de mensageiro, não precisa. só... E como você quebra essa degenerescência? É pelo padrão da onda gravitacional detectada, é isso? Como você quebra essa degenerescência? Não sei te responder de cor. Está nesse paper Messenger em 2012, que é uma ótima leitura e é bem curto. Mas desculpa, eu não sei de qual é isso. Eu não me lembro. Eu só sei que tipo, a fase da onda gravitacional como um ponto é uma coisa. Aí você adiciona um termo gigantesco, que é a fase da onda gravitacional, considerando a interação de maré, e isso por alguma razão quebra a degenerescência. Eu não sei por qual razão. Eu não me recordo por qual razão. Você sabe. Mas desculpa. Na sua opinião, qual medição da constante de Hubble está correta? Se é que alguma das duas está correta. Cara, que pergunta legal. Assim, é a opinião dele. O que é correto? Qual, medido pelo CMB Planck ou se medido pelos supernovas? Gente, você não queria. Olha, se eu fosse para chutar com o conhecimento
extremamente pequeno do que os experimentos de fato fizeram, o Planck e as supernovas, o que eu acho mais provável de tudo que eu já li é que a gente pegou essa onda gravitacional muito antiga, que é o CMB, e extrapolou errado para o presente, para medir o H0, que é um valor presente da constante de Hubble. Não sei se isso seria só desconhecimento sobre a história do universo. Então, por exemplo... Não, mas não, porque para mim são alternativas falsas, porque pode ser que todos os dois são corretos e a constante cosmológica não é constante. A constante do lambda? A maioria dos teóricos, porque é muito fácil publicar um artigo pegando parâmetros do ar, vão dizer que se a constante cosmológica não é constante, todo mundo é correto, porque você está sensível a tempos diferentes. Não, mas aí quem é correto, nesse caso, quem é correto seria a supernova, que é uma medida... Não, seria os dois. Não, assim, é que o CMB é isso que ele falou. O CMB está dizendo que o H0 é esse, só que ele está trazendo uma informação integrada no tempo. Sim, exatamente. Exato, é isso. Não é uma necessidade. Certo, doutor. Esse resultado novo, será que tem alguma, assim, especulando também das ondas gravitacionais reduzares, alguma correlação com esse tipo de conta de H0? Eles assumem uma cosmologia? Será? Boa pergunta. Pô, então, o nanograve detectou provavelmente buracos negros supermassivos. Há controvérsias. Por exemplo, eu estava conversando com o meu professor e ele disse que vai encontrar com um postdoc essa semana que escreveu um paper que ele disse que tem certeza que não é buraco negro supermassivo e vai almoçar lá com o meu supervisor. Assim, provavelmente é buraco negro supermassivo, mas há controvérsia. Aí a pergunta: o buraco negro supermassivo seria uma boa população para estudar constante de Hubble? Tentando pensar nessas coisas que eu trouxe na apresentação. Medição de um counterpart possível, seja do disco de acreção ou... São pontuais, né? Na verdade, tem um comentário sobre a sua análise, que uma outra alternativa para isso que eu estou dizendo que é falsa alternativa é que tem gente que acha que a ser ruim é o princípio cosmológico. No sentido que se existem anisotropias mais grandes que o universo observável, nós estamos em um lugar especial e isso faz, por exemplo, se nós estamos em um lugar mais vazio, as galáxias que estão perto do horizonte se estão movendo pelo horizonte. E isso gera uma constante cosmológica aparente mais grande, maior que zero. Bastante Big legal. Void, certo? Assim. Big Void. Big Void, coisas assim. Nesse caso, à medida que você está fazendo, é interessante mesmo, porque ela tem uma escala que é no meio, entre as supernovas e o CMB, né? Assim, pode ser que você até vai ter uma coisa que é no meio. Legal. Outra pergunta? Ok, gente. Então, parabéns. Obrigado. E vou dar a vocês no próximo semestre. Ainda não